Oi, oi, amados e amadas estudantes da luz. Estou aqui de volta. Começamos hoje um novo livro, uma nova parte da coletânea de Despertar da Consciência de Neville Goddard. Neville Goddard, gente, vou ler para vocês aqui um pouquinho dessa biografia. É importante saber, né, de onde vem essa fonte que a gente está estudando. E esse mestre incrível nasceu em 1905, faleceu em 1972. Ele nasceu na pequena ilha de Barbados. Ele é filho de uma, veio de uma família simples, filho, né, de pais provavelmente trabalhadores, teve 10 irmãos. E em 1922 ele se mudou para os Estados Unidos para estudar dramaturgia aos 17 anos. Nos anos seguintes, ele se casou, teve filhos e mais tarde ele conheceu o Abdullah, um judeu etíope que pregava sobre o novo pensamento do cristianismo. Neville escreve Neville, mas acho que fala Neville. Se aprofundou por anos nos estudos das interpretações bíblicas e nos ensinamentos de Abdullah e escreveu alguns livros. Em 1943, aos 38 anos, ele foi convocado para o exército americano para servir durante a Segunda Guerra Mundial. E por ele já ter família, por se considerar mais velho para a missão, ele, através da sua imaginação, da força do pensamento, que é tudo isso que ele está transmitindo para a gente de conhecimento, como ele mesmo já relatou aqui, ele conseguiu ser dispensado pelo exército de maneira honrosa após poucas semanas de treinamento. Ele viajou por todo os Estados Unidos por anos, ganhando reconhecimento pelas suas ideias, livros e palestras. E mudou-se para Los Angeles em 1950, onde viveu e desenvolveu ativamente o seu trabalho como autor e palestrante de 1960 até 1972, e lá ele participou e ministrou centenas de palestras, convenções, entrevistas de rádio, televisão, tanto em Los Angeles como também em Nova York e São Francisco. E como resultado, ele deixou para a gente esse imenso legado de um material de revelação e conhecimento para todos aqueles que buscam o autoconhecimento e a plenitude da vida. E eu acrescento aqui, através da espiritualidade, né, buscar esse autoconhecimento, a cura de todos os nossos processos mentais que, né, tanto nos afligem. Então, para mim, gente, é um mestre que tem me ajudado desde que eu comecei nos meus estudos de expansão da consciência, da espiritualidade, né, que eu tenho buscado, desde que eu me tornei uma buscadora consciente desse autoconhecimento espiritual. Esse autor, ele me inspira. Eu não tinha lido nenhum livro até então, né, até 2 anos atrás, mas eu sempre via trechos, lia textos dele e sempre foi para mim um bálsamo, sabe, em momentos de muito estresse, de ansiedade. E mais do que manifestar uma vida rica, monetariamente falando, né, a gente tem que manifestar essa riqueza aqui na nossa mente, para que a gente viva bem, né, gente? Porque não adianta a gente passar por aqui nessa existência buscando riquezas materiais se a gente não está bem internamente. Ele fala, ele deixa isso muito claro, né? Eu tenho que estar consciente de ser, e a minha consciência de ser, ela vem se modificando cada dia, e principalmente agora nesse estudo que a gente está fazendo aqui juntinhas, juntinhos, eu sinto grandes passos de transformação na minha vida acontecendo. E me conta aí como que está o seu processo também, viu? Eu gosto muito da nossa comunicação aqui. Deixei semana passada uma meditação com visualização que foi inspirada num exercício de Neville, que ele passou nas últimas páginas do livro Sua Fé, Sua Fortuna. E, gente, eu fiz essa meditação, falo para vocês, está aqui no canal. É, é antes desse áudio aqui que eu estou deixando, né? Desse áudio-vídeo de hoje, é uma antes. E faça essa meditação com o coração aberto, com a mente aberta, que você vai ver assim mudanças muito rápidas, transformadoras mesmo na sua vida ali de forma bem rápida. E aqui a gente vai para o livro A Oração, a Arte de Acreditar. E temos aqui Ai, gente, olha as sincronias da vida. Hoje de manhã, o meu marido, a gente estava conversando, ele me mostrou alguns livros que ele tinha lá de PDF. E eu vi um livro e me chamou muita atenção, muita atenção. E eu falei, nossa, eu gostei desse aqui. Era um livro que falava Lei da Atração e Lei da Reversão, acho que é isso.
E olha qual é o primeiro capítulo desse livro da oração A Arte de Acreditar. A lei da reversibilidade. Ai, gente, está tudo em sincronia, tudo tá ligado. Isso eu me arrepio, viu? Que a energia é uma coisa danada. Então, começando aqui, a gente tem um breve trechinho no início que fala: a oração é a chave mestra. Uma chave pode se encaixar e abrir a porta de uma casa, mas quando ela se encaixa e abre todas as portas, ela pode merecidamente ser chamada de chave mestra. Tal como, e não menos que esta chave, é a oração para todos os problemas terrenos. Capítulo 1: A lei da reversibilidade. Rezem pela minha alma, pois mais coisas são forjadas pela oração do que sonha este mundo. Tennyson. A oração é uma arte e requer prática. O primeiro requisito é uma imaginação controlada. Cerimônias e vãs repetições são alheias à oração. O seu exercício exige tranquilidade e paz de espírito, por isso, não use repetições vãs, pois a oração é feita em sigilo, e aquilo que teu pai ver em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. As cerimônias habitualmente usadas na oração nada mais são do que meras superstições que foram inventadas para dar um ar de solenidade à oração. Aqueles que praticam a arte da oração muitas vezes são ignorantes nas leis que a regem. Eles atribuem os resultados obtidos aos rituais e não ao espírito. A essência da oração é a fé, mas a fé deve estar permeada de entendimento para que este seja transmitido junto à oração, que por si só, a princípio, não o possui. Portanto, busque a sabedoria e, com a sua obtenção, busque o entendimento. Este livro é uma tentativa de fazer o desconhecido ser conhecido, apontando as condições nas quais as orações são atendidas e que, sem as quais, não poderão ser. Ele define as condições que regem a oração em leis, que simplesmente são uma generalização das nossas observações. A lei universal da reversibilidade é a base na qual estas ligações se estabelecem. O movimento mecânico causado pela fala foi descoberto muito tempo antes que um dia alguém sonhasse com a possibilidade de uma transformação inversa, ou seja, a reprodução da fala através do movimento mecânico, o fonógrafo. Por um longo tempo, a eletricidade foi produzida pela fricção, sem nunca se pensar que a fricção, por sua vez, poderia ser produzida pela eletricidade, o motor elétrico. Mesmo que o homem não seja bem-sucedido em reverter a transformação de uma força, ele sabe, no entanto, que todas as transformações de forças são reversíveis. Se calor pode produzir movimento mecânico, então o movimento mecânico pode produzir calor. Se a eletricidade produz magnetismo, então o magnetismo também pode produzir eletricidade. Se a voz pode causar vibrações ondulatórias, então tais vibrações ondulatórias podem reproduzir a voz e assim por diante. Causa e efeito, energia e matéria, ação e reação são iguais e conversíveis entre si. Esta lei é de suma importância, pois ela permite prever a transformação inversa, uma vez que a transformação direta seja conhecida. Se você sabe a sensação que você sentiria ao realizar o seu objetivo, então, inversamente, você sabe qual objetivo realizar para sentir a sensação. A instrução para orar, acreditando que você já possui o que você pede, é baseada no conhecimento da lei da transformação inversa. Se a realização da sua oração produz em você um sentimento definido ou um estado de consciência, então, inversamente, esse sentimento definido ou estado de consciência irá produzir a realização da sua oração. Porque todas as transformações de forças são reversíveis e por isso você sempre deve assumir o sentimento de ter o seu desejo realizado. Você deve despertar dentro de você a sensação de que você é e possui aquilo que até então você desejou ser e possuir. Isto é facilmente feito ao contemplar a alegria que você sentiria caso seu objetivo fosse realizado, a tal ponto que você respire, se mova e viva na sensação de realização do seu desejo.
O sentimento da realização do seu desejo, se assumido e mantido, deve objetivar o estado que o criou. Esta lei explica por que a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E por que ele chama as coisas de não vistas como se fossem e o que é invisível torna-se visível. Assuma o sentimento de que o seu pedido está realizado e mantenha-se firme neste sentimento até que aquilo que você sente seja manifestado. Se um acontecimento físico pode produzir um estado psicológico, então um estado psicológico pode produzir um acontecimento físico. Se o efeito A pode ser produzido pela causa B, então inversamente o efeito B pode ser produzido pela causa A. Portanto, vos afirmo: tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. Gente, então esse capítulo 1 já fala tudo, né? O que a gente pode esperar desses próximos capítulos desse livro, que é um livro bem fininho, trazendo essa lei da reversibilidade, que é aplicar o sentimento que a gente tem, né? Então você visualiza. E isso a gente fez na meditação que eu deixei aqui, né, semana passada, nessa meditação de visualização da fórmula da vitória. E é assim, é você sentir aquele desejo cumprido, realizado, você chegando lá no pódio, sabe? E estourando a champanhe e falando, eu venci, eu ganhei, é isso, é isso. É esse sentimento que vai produzir a coisa desejada. Então, a lei da reversibilidade é nada mais do que você pegar o ponto B, que você tá, que é onde você quer chegar, né? E ir ao ponto B para que o ponto B se transforme no ponto A. E isso é muito claro e muito simples para a gente ler e para a gente compreender de uma forma teórica, né? Na prática, é preciso para a maioria das pessoas, é preciso um esforço maior, é preciso um trabalho de formiguinha, que é treinar. Todos os dias você vai visualizar e se sentir realizadora daquele desejo. Você vai sentir aquele desejo realizado e vai falar: nossa, isso já é meu, eu já sou consciente de ser o que agora eu realizo. Porque tudo que você pede em oração, acreditando que já recebeu, você receberá. Outra coisa que eu queria deixar como exemplo é como que isso funciona na nossa vida prática, num lado negativo, tá? Porque a gente fala assim, isso para mim é balela, né? Eu não acredito muito nisso não, para mim não faz o menor sentido. E aí, se a gente está numa conversa e você fala para mim tudo isso que eu acabei de falar, que é balela, que você não acredita, que esse negócio de sentir como se já tivesse realizado, ter consciência de ser, nada disso existe. E aí eu viro para você e falo assim: então tá. Então, vamos fazer o seguinte: a partir de hoje você vai fazer todo, já que você não acredita, não tem problema o que eu vou te falar. Todos os dias você vai falar: eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou doente. E aí? Aí a pessoa, não, credo, Deus me livre, não quero. A maioria das pessoas vão falar isso, né? Vão ter os debochados, aqueles que querem comprar uma briguinha, né? Que vão querer dizer que não. Mas a maioria das pessoas vão falar, Deus me livre, não, não quero falar isso, não, não, não vou repetir. Por quê? Porque para a pessoa isso já causa um mal-estar. Só eu aqui, ó, só de eu falar que, como um exemplo, uma mera explicação, dentro de mim já fica aqui, ó, já falo, cancela, tá cancelado. Por quê? Já causa em mim um sentimento embromado, sabe assim, aquele bolo encroado? É esse sentimento que eu consigo definir. É uma sensação de, meu Deus, não, eu sou rica, eu sou abundante, eu sou saudável. Porque essa é a consciência de ser que eu estou buscando atingir e alcançar constantemente. Eu já sei que eu sou, mas eu quero ter esse sentimento aflorado o tempo inteiro. E aí, quando eu falo o reverso disso, né, o inverso disso, perdão, me incomoda. Então, gente, ir lá no ponto A. O que que eu quero conquistar? Eu quero uma promoção no meu trabalho. Eu quero ser promovida no cargo de diretora. E como que uma diretora se comporta? O que que ela sente? Qual é o sentimento dela? Ela ganha mais responsabilidade, as pessoas vão olhar para ela. Ela vai se sentir como quando as pessoas olharem para ela?
Como que ela vai se sentir quando chegar aquele monte de gente trazendo um monte de questionamentos, de situações para ela resolver? Como que essa diretora vai se sentir? E você vai assumindo esse sentimento como se você já é a diretora. Já tenho consciência de ser a diretora dessa empresa. E eu me sinto assim, quando as pessoas chegam, eu me sinto importante. Quando me perguntam várias coisas, eu já sei qual resposta dar. A minha cabeça já tem tudo organizado. Nossa, eu estou me sentindo muito bem. E como é que vai ser no dia da nomeação? Como que você vai se sentir? Vai estourar uma champanhe? Vai sair com os amigos para comemorar? Qual que vai ser a sensação? Ah, então eu vou estourar uma champanhe. Visualiza, fecha os olhos e visualiza você com seus amigos, fazendo um happy hour, comemorando a sua nomeação à diretoria, a ser diretora dessa empresa, enfim. Sabe? Você tem que se colocar, se vestir desse papel e sentir que você é. E aí, essa é a lei da reversibilidade. Aquilo que ainda não foi, já é, que é o elemento da oração, a fé. A fé ele falou aqui, é a substância das coisas que se esperam. E a prova, a fé é substância e prova das coisas que a gente ainda não vê. É na fé de que na fé e conquistando esse sentimento de que eu já conquistei esse cargo de diretora que eu vou trazer para a minha realidade. Tá bom? Vamos para o capítulo 2, que fala da dualidade da mente. A dualidade da consciência deve ser um conceito claro para o homem e a base de toda oração verdadeira. A consciência possui uma parte consciente e uma parte subconsciente. A maior parte da consciência encontra-se abaixo da esfera da consciência objetiva. O subconsciente é infinitamente maior e é a parte mais importante da consciência. Ele é a causa da ação voluntária. Ele é a causa da ação voluntária. O subconsciente é a essência do homem, enquanto o consciente é o seu conhecimento. Eu e meu pai somos um, mas meu pai é maior que eu. O consciente e o subconsciente são um, mas o subconsciente é maior do que o consciente. E aí vem um versículo, perdão. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que habita em mim é quem realiza as suas obras. João 14, versículo 10. Eu, a consciência objetiva, por mim mesmo, não posso fazer nada, mas o Pai, o subconsciente, é quem realiza as suas obras. O subconsciente é aquele que tudo sabe, aquele ao qual tudo é possível e para ele que todas as coisas passam. É por ele que todas as coisas surgem. A ele todas as coisas pertencem e ele é o caminho a que tudo acessa. Olha, isso aqui é muito poderoso, tá? Eu vou ler de novo, porque eu gosto de frisar tudo isso que para a gente gravar mesmo, né, no nosso subconsciente. O eu, que é a consciência objetiva, por mim mesmo, o eu não posso fazer nada. Mas o pai, que é o meu subconsciente, que a tudo existe, é quem realiza as suas obras. O subconsciente é aquele que tudo sabe, aquele ao qual tudo é possível, e para ele que todas as coisas passam, é por ele que todas as coisas surgem, é a ele que todas as coisas pertencem, e ele é o caminho a que tudo acessa. Tá? Subconsciente é o nosso céu, o céu aqui, tá? Onde a gente realiza todas as coisas. A oração é a chave que abre essa casa do tesouro. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrireis as comportas do céu, e se não derramareis sobre vós tantas bênçãos que não tereis celeiros o bastante para guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. A oração modifica e altera completamente as nossas concepções subconscientes. E uma mudança de concepção significa uma mudança de expressão. A mente consciente aqui deu uma travada, gente, vamos lá de novo. A mente consciente raciocina analiticamente através da observação, experiência e educação, tá? Ela, portanto, encontra dificuldades em acreditar no que os seus 5 sentidos e a sua razão analítica negam.
O subconsciente raciocina dedutivamente. A sua função não é questionar se uma premissa é verdadeira ou falsa, boa ou má. Quando uma afirmação atinge o subconsciente, ele apenas procede, assumindo que ela é adequada e objetiva resultados que sejam coerentes com a premissa recebida. Esta distinção deve ser vista nitidamente por todos aqueles que querem dominar a arte da oração. A ciência da oração não poderá obter nenhum efeito até que as leis que regem a dualidade da consciência sejam compreendidas e que a importância do subconsciente seja percebida. A oração, a arte de acreditar no que é negado pelos sentidos, lida quase que inteiramente com o subconsciente. Através da oração, a impressão da realização do seu desejo é sugerida ao subconsciente, que, por sua vez, raciocinando dedutivamente, a expressará em sua natureza legítima. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. A mente subjetiva é uma consciência difusa que anima o mundo. Ela é o espírito que dá vida. Em toda substância existe uma única alma, a mente subjetiva. A mente subjetiva se estende através do tempo e de toda a criação de maneira ininterrupta. O pensamento e o sentimento, quando fundidos em crenças, impressam modificações no subconsciente, impregnando-lhe com uma missão a qual ele fielmente executa. A mente consciente é a responsável por originar as premissas. A mente subjetiva se desenvolve conforme as suas respectivas naturezas. Se a mente subjetiva não fosse limitada quanto ao seu poder de raciocínio e iniciativa, o homem objetivo não seria, então, o responsável por suas ações no mundo. O homem transmite as suas ideias para o subconsciente através dos seus sentimentos, e o subconsciente transmite essas ideias de uma mente para outra através da telepatia. Suas convicções internas a respeito dos outros são transmitidas a eles sem o seu conhecimento ou consentimento consciente. Aqui tem a folha. E se as suas convicções forem subconscientemente aceitas por eles, elas influenciarão os seus comportamentos. As únicas ideias que podem ser subconscientemente rejeitadas por estes indivíduos são as ideias que você tem sobre eles, que eles não aceitam como verdade sobre si mesmos. Tudo o que você pensa e deseja para os outros, se for subconscientemente aceito por eles, pela lei da crença que rege o raciocínio subjetivo, será fielmente expresso por eles de forma objetiva. A mente subconsciente é totalmente controlada através da sugestão. Ela aceita melhor essas sugestões quando a mente objetiva fica parcialmente subjetiva, isto é, quando seus sentidos objetivos estão reduzidos ou suspensos. Este estado parcialmente subjetivo pode ser melhor descrito como uma abstração controlada, onde a mente fica passiva, mas ainda capaz de manter a sua percepção. Isto é, ainda capaz de manter o controle da atenção. No momento, quando você estiver orando, nenhum conflito pode existir em sua mente. Não se questione sobre o que você pode ou o que você não pode. Assuma o sentimento de seu desejo realizado e, pela lei universal da reversibilidade, você irá realizar o seu desejo. Aqui, gente, tem uma questão que eu quero trazer, que é essa questão do consciente, da mente consciente e da mente subconsciente. Os traumas, as emoções fortes, elas impregnam imediatamente o nosso subconsciente. É ali que nasce os nossos medos, as nossas inseguranças e também nasce a nossa força, o nosso movimento para a vida. Então, uma forte emoção, ela é capaz de trazer para você ali bloqueio, mas é também totalmente capaz de trazer para você impulsionamento. E eu, assim, eu tenho exemplos muito claros, né, de momentos onde eu vivi traumas, ali, situações traumáticas, e que eu carrego na vida. E eu vou contar para vocês uma aqui hoje, que me aconteceu hoje. Meu pai veio a falecer há 9 anos atrás. Ele foi fazer um procedimento hospitalar e chegou lá, a gente estava esperando ele voltar do procedimento e o médico veio trazendo a notícia que ele não tinha resistido. Foi um susto enorme, foi um baque, foi uma coisa assim, um chacoalhão mesmo, naquele momento. E foi muito traumático. Foi assim, até então eu não tinha
não tinha passado pelo luto tão de perto, né, dentro da minha família. E ainda dessa maneira de receber a notícia, né, que é você lá aguardando e aguardando, né, a pessoa voltar bem, entrar bem, aguardando que ela voltasse bem e a pessoa não voltar. E isso gerou em mim, internamente, no meu subconsciente, esse trauma gerou um medo de que se eu for ao hospital, se eu for fazer um tratamento, se eu for fazer um exame, eu vou morrer. Então, gente, todas as vezes que eu vou fazer um exame, ou que eu vou levar alguém para fazer exame, ou que eu vou no hospital, ou que eu vejo um médico, ou que eu converso com o médico, uma escola de samba, sabe? É um surucucu aqui dentro de mim. Eu fico muito ansiosa, muito nervosa, muito tensa, muito tudo. Isso quando é com os outros, e quando é comigo, parece assim, que a vida acabou. Parece que eu estou indo receber uma sentença de morte, cancelado, cancelado, cancelado. Bom, só que eu ainda não tinha identificado isso, eu não sabia. Eu sabia que eu estava com a síndrome do jaleco branco, mas eu não sabia o porquê, tipo, né, não tinha associado essa questão do meu pai, porque para mim isso já estava elaborado e resolvido dentro de mim. E eu pensei, ah, deve ser por causa da pandemia, deve ser nananã, né? Fiquei pensando um monte de coisa. Só, gente, que esses dias eu cheguei nessa conclusão que foi essa situação muito traumática que me trouxe, né, esse medo, esse pavor de médico. E hoje eu fui, e eu fui tranquila, fui levar meu marido para ir ao médico. Rotina. Rotina, nada assim de que, né, que pudesse me deixar tão nervosa. E aí é muito interessante como que funciona o nosso subconsciente, tá? Eu cheguei lá, eu falei, não, tô tranquila, tô de boa, isso já tá resolvido dentro de mim, já entendi qual que é a paradinha aqui do meu subconsciente, tá resolvido, tô bem, nananã. Só que chegou lá, a gente começou a conversar, e, gente, saguão de consultório, pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora! Aí começa a falar um e começa a falar outro, e fala da bactéria, e fala da nova cepa de não sei o que, de Covid, nananã. De repente, mas isso foi do nada. Eu falei, nossa, parece que eu tô, sabe, me deu um negócio no estômago. Eu falei, gente, preciso beber uma água, não tô bem, não tô bem. E eu ainda não tinha entendido que eu estava tendo uma pequena crise, né, de ansiedade ali, de pânico. Falei, nossa, trem esquisito, e foi me dando aquela sensação ruim internamente. Eu não quis falar nada para ninguém, porque a gente não quer falar, sabe? Você fica com medo até de falar. E aí eu peguei, né, falei, não, deixa eu tomar uma água, deixa eu respirar fundo. E aí eu saí e fui sentado lá fora. Eu tinha uma aula para assistir, uma aula de um curso que eu tô fazendo. Coloquei o curso para assistir, coloquei meu fone de ouvido. Gente, passou. Eu só falei assim, olha, internamente, né? Eu peguei a água e fui sentado lá de fora. Eu falei: Isso não é meu, não é parte do meu sistema, não é isso que eu acredito. Eu acredito em saúde, eu sou saudável, o meu corpo é saudável. E eu fui afirmando isso para mim, eu fui enfrentando esses pensamentos que estavam surgindo e que eu não estava conseguindo entender e perceber. E aquilo ali eu fui acalmando, consegui assistir a aula e assim, me restabeleci. E é isso que a gente tem que fazer, né? Fazer esses confrontos com a nossa mente. Por quê? Para a gente conseguir impregnar esse subconsciente que está totalmente grávido de situações onde a gente não quer, por exemplo, pobreza, doença, solidão no relacionamento, a gente precisa confrontar, falar, não, peraí, eu não, eu acredito na riqueza, eu acredito que o Criador se emanou em cada ser para sermos abundantes, para sermos harmônicos, para viver uma vida feliz. E esses enfrentamentos, eles vão curando o seu subconsciente, curando entre aspas, eles vão dando para ele uma nova base para ele acreditar. Então é esse o exemplo que eu queria dar. E o segundo, para mim, é a oração que eu assim, desde que eu comecei a estudar, eu ficava muito confusa quando a questão era, para quem que eu vou orar? Né? Se Deus está dentro de mim, por que que eu tenho que ficar falando uma coisa que Deus já sabe? Né? Deus já sabe o que é para fazer, então isso ficava muito confuso para mim. E aqui nessa parte veio esse entendimento que a oração é essa forma de impregnar o nosso subconsciente. Então, a oração ela é mais um ato de fé do que um ato de pedir, né? Ela, na verdade, ela não é um ato de pedir, ela é um ato de fé, de agradecer. A oração é você chegar e falar obrigada porque eu já tenho isso. E foi muito interessante. Hoje aconteceu muita coisa sincrônica. A minha mãe está morando com a gente, né, comigo, e
Nossa, muito bom, ela tá, bom, nossos processos aqui, muito bom, mas a minha mãe manda muita mensagem falando, tipo assim, ela sai de perto de mim, ela manda uma mensagem pedindo alguma coisa. Tem que tomar cuidado, porque depois se ela ouvir isso, ela vai se sentir, pode se sentir ofendida, mas não é isso. Não é para ela se sentir, viu, mãe, caso ela escute esse áudio. Então, assim, ela sempre manda, e eu também para ela, mas ela, assim, toda hora ela manda uma mensagem. Tá? Aí, de repente, ela mandou uma mensagem, eu tinha acabado de deixar ela num lugar, cheguei em casa e ela me mandou uma mensagem pedindo para eu fazer uma coisa para ela. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu, na hora, eu falei, peraí, gente, ai que maravilha que eu tenho a minha mãe. Graças a Deus, obrigada, Criador, por eu ter minha mãe. Obrigado por ter minha mãe me mandando um monte de mensagem. Obrigado por cada mensagem que ela me manda. E eu fico um pouco emocionada, porque, né, eu vejo assim que eu tenho amigas que a mãe fez a passagem muito cedo, que não tiveram mãe para criar, né? Nasceram e a mãe sumiu. E eu sei o quanto, eu imagino, né, o quanto isso pode ser para elas traumático. Então eu comecei ali a fazer a reversibilidade. Eu falei, nossa, obrigada, porque eu tenho minha mãe perto de mim, por ter a mensagem, cada mensagem dela me pedindo uma coisa, eu poder estar aqui para ajudar, que bom, obrigada. E é isso que a gente vai fazendo com o nosso subconsciente, trabalhando a nossa gratidão. Tá, gente? Nossa, falei demais, dei muito exemplo meu. Tem o capítulo 3 e eu acho que eu já vou finalizar aqui. A gente vai para o capítulo 3. Vou falar menos no nosso próximo áudio vídeo, para quinta-feira, que aí a gente faz um pouquinho mais de capítulos para a gente já finalizar esse livro aqui essa semana ainda, que eu acredito que vai dar, tá? Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Eu sou Carol Daimon. Se você gostou e fez sentido para você, comenta aqui comigo, me conta desses exemplos malucos que eu dei aqui. Isso passa na sua vida também? Também te acontece de você ficar aí, né, com esse subconsciente às vezes dominando a sua vida de uma forma que você não entende que o recado que ele está mandando, que ele está aí, né, dando sinais muito claros de que tem alguma coisa errada, que você precisa mudar lá dentro para as coisas se manifestarem diferentes lá fora. Acontece isso com você? E o que que você está fazendo para mudar? Me conta aqui nos comentários. Curte esse vídeo para ajudar a gente. Vamos nos ajudar. Curte, compartilha com os amigos de vocês que querem estudar também a expansão da consciência, entrar nesse caminho de buscadores, ou que já estão no caminho de buscadores e que vão se conectar com essa mensagem que eu trouxe hoje para vocês. Me conta aqui, compartilha e juntos sigamos. Ativa o sininho aí para receber os próximos vídeos também. Um beijo grande, com muito carinho. Carol Diamond. Até o nosso próximo áudio vídeo. Tchau, tchau.